Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo daremos continuidade aí ao nosso estudo das leis de Newton, certo? Então, nesse vídeo falaremos aí sobre a terceira lei de Newton para terminar a nossa saga aí das leis de Newton, certo? Então, antes da gente iniciar essa aula, mais uma aula, né? Peço a vocês que deixe seu like, compartilhe o vídeo, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a sua vida, né? Está fazendo com que você chegue aí no ápice, na zeugma, na zênite do seu conhecimento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar mais uma aula aí em relação às leis de Newton, ok? Então vamos lá. Aluno, no primeiro vídeo, né, na primeira aula, a gente falou sobre a primeira lei de Newton, né? E nós percebemos que as forças são sempre exercidas por corpos, ok? Então a terceira lei de Newton vem acrescentar alguns detalhes a essa observação, certo? Então, por razões didáticas, né, daremos primeiramente uma definição um pouco diferente aí do que Newton deu, né? Então, mais adiante, em seguida, apresentaremos a definição realmente formulada por ele, certo? Então, como é que a gente poderia anunciar a terceira lei de Newton? Vamos lá. Então, a terceira lei de Newton, nós podemos definir como sendo o seguinte: se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força FAB, então o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força FBA. De modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Vamos lá. Isso significa que uma força exercida de AB é igual a menos, né? A menos a força exercida de B em A. Então é basicamente isso que a gente vai colocar na cabeça inicialmente, certo? Então vamos agora ilustrar, né, dessa lei o caso em que os corpos se atraem e para o caso em que eles se repelem, certo? Para a gente tentar aí entender melhor o que isso quer dizer. Ok? Beleza. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou criar aqui dois corpos, né? Um corpo maior aqui, ó. Poderia pegar esse aqui também, né? E vou criar aqui um corpo menor, certo? Vou chamar o primeiro corpo de corpo A e o segundo de corpo B, ok? E dessa forma, vamos colocar as forças, uma apontando um corpo, apontando para o outro, né? Forças de mesma intensidade. Então perceba que eu vou apenas duplicar e girar aí 180 graus. Isso mostra que nós temos forças de mesma intensidade. Ok? Então foi o que a gente representou acima, ó. Nós dizemos que a força do corpo A exerce em B é igual a força, né? A força de B e exerce em A, certo? Vou colocar ali em cima, esqueci de duplicar. Ok, então nós temos isso aqui, ó. Nós estamos querendo representar isso aqui, certo? Nós temos dois corpos, onde A exerce uma força em B e B exerce uma força em A.
O que a gente definiu foi que as forças elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, no entanto, os sentidos dessas forças são opostas, ok? Então, para ficar mais acentuado, vamos escrever aqui, ó. Certo? Vamos escrever aqui. Então, FAB significa a força, certo? A força que A exerce em B, né? Exerce em B, ok? E, consequentemente, vou apenas duplicar isso aqui, ó. Nós teremos o oposto, né? Teremos BA, é a força que B exerce sobre A. Não é isso? Ok. Bom, dessa forma, a gente define o seguinte, ó. Aqui nós temos as grandezas vetoriais, né? Que diz que a força de A exercida em B é igual a menos a força de B exercida em A. E o que está escrito? O que isso representa quando eu coloco esses dois corpos de mesma força? No entanto, eu não coloco o sinal negativo aqui na força de B exercida em A. O que isso quer dizer? Isso significa que nós temos o módulo da força que A exerce em B é igual ao módulo da força que B exerce em A. Percebeu que a gente igualou as forças positivamente, porque dessa forma o que interessa para a gente é o tamanho, né? A magnitude, a intensidade dessa força. Então, se a gente diz que o módulo de FAB é igual a FBA, então eu estou dizendo que as forças têm o mesmo tamanho, certo? Independente delas serem opostas, elas têm o mesmo tamanho, certo? Ok, galera. E se a gente fizer o contrário, né? Se a gente fizer o contrário, a gente pegar isso aqui, ó, eu vou replicar, ok? Vou replicar isso aqui. Vamos colar aqui, né? Certo. Agora, eu vou pegar isso aqui, ó. Pegar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Certo? E vou pegar a força que B exerce em A e colocar aqui. Aí eu pergunto a vocês: eu alterei alguma coisa? Eu alterei alguma coisa? Lógico, né? Aqui, nesse sistema, a gente está dizendo que as forças entre os corpos são forças de repulsão. Certo? Aqui as forças são forças de repulsão. Ok? Aqui nós temos repulsão. Certo? E lá em cima, professor? Bom, aqui em cima, se abaixo a força de repulsão, aqui os corpos
exercem força de atração. Ok? Então aqui as forças entre os corpos são forças de atração. Os corpos estão se atraindo, né? E logo abaixo nós temos aqui as forças entre os corpos, são forças de repulsão, estão se repelindo, certo? Bom, portanto, de acordo com Newton, né, as forças aparecem sempre aos pares, ok? Então elas são interações entre corpos, como a gente percebeu. Então Newton chamou essas forças que compõem o par, forças, vou colocar aqui abaixo, ele chamou essas forças de forças de ação e reação. Ok? Beleza. Porém, qualquer das forças que compõem o par pode ser chamado de ação ou reação, certo? Pois no entender de Newton, essas forças elas aparecem simultaneamente, certo? É importante observar isso, ok? Então, para a gente ir para o nosso exercício, para fixar bem esse conteúdo, né? Vamos definir o que Newton realmente disse, né? Então, agora a gente pode definir o que Newton realmente disse. Newton disse o seguinte: a toda ação certo? Há sempre uma reação igual. Ok? Ou as ações mútuas, repetir aqui 2 vezes, né? Então, ou as ações mútuas, né? Mútuas de 2 corpos né? De 2 corpos, um sobre o outro, né? Um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas para partes. Dirigida para partes. Deixa eu diminuir aqui. E dirigida para partes contrárias. Ok? Então isso aqui foi o que realmente foi dado por Newton, né? Para a sua terceira lei. Ok? Então, para a gente fixar o conteúdo, eu trouxe aqui um exercício para a gente resolver junto, né? E aí, o exercício diz o seguinte: bom, se você está garantido aí no conteúdo, dá um pause no vídeo, tenta resolver sozinho. Caso contrário, volta pro vídeo e a gente resolve junto aqui
dando a solução desse problema, certo? Então, a questão diz o seguinte: dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 10 kg e 5 kg, né? Eu acredito que respectivamente, então nós temos aí 10 para A e 5 para B, né? Estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Isso é importante, certo? Então, conforme apresentado na figura abaixo, ok? Essa figura aqui, certo? Então, uma força constante e horizontal de intensidade de 30 newtons passa a atuar sobre o bloco A, certo? Então ela fala que uma força constante e horizontal de intensidade de 30 newtons passa a atuar sobre o bloco A. Ou seja, é a força que o bloco B está exercendo sobre o bloco A, certo? Então a questão quer saber, determine A aceleração adquirida pelo sistema e B a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Ok, galera. Primeiramente, o que nós devemos fazer para resolver um problema como esse? A gente precisa criar o diagrama do corpo livre, né? A gente precisa definir as forças, né? Identificar as forças que atuam em cada bloco. Então, para isso, isolamos os blocos e identificamos as forças, certo? Conforme essa figura aí. Então, vamos criar o nosso bloco A. Então, nós temos aqui o bloco A, né? Percebe-se que ele é maior que o bloco B, ok? Nós temos a força exercida sobre os blocos, né? Que é essa força vermelha ali, ó. Vou colocar de vermelho para a gente não perder o foco. Então nós temos a força F, né? Em vermelho. Está exercendo sobre o bloco A. Quais são as outras forças que estão agindo sobre esse corpo? Nós temos a força normal, né? Porque aqui nós temos a superfície, ó. Então, se eu tenho uma superfície, eu sei que essa superfície está exercendo uma força normal sobre esse bloco. Logo, posso definir que a minha força normal aponta para cima, né? É a força que a superfície está exercendo sobre o corpo A, ok? Então, essa é minha força normal, certo? Qual a outra força que está sendo exercida sobre o bloco A? Bom, galera, temos a força peso, né? A força peso, ok? Temos a força peso. E a gente sabe que a força peso, ela é uma força aplicada pela força gravitacional e aponta para baixo, certo? Sobre o bloco A. Então aqui eu tenho a força do sistema aplicado sobre o meu bloco A. Tenho a força normal da superfície aplicado na normal, né? De baixo para cima, sobre essa força da superfície. E temos a força peso, a força gravitacional aí aplicada ao nosso corpo. Qual seria a outra força que está sendo exercida? Através da terceira lei de Newton, nós sabemos que temos uma força de ação e reação. Então, se essa força, essa força aqui, ó, que está sendo aplicada sobre o meu bloco A, consequentemente, eu tenho uma reação aqui a partir do momento em que a força empurra o bloco A ao empurrar o bloco B. Então o B faz uma força aqui de reação sobre o bloco A. Logo, o que nós temos aqui, mais uma força, né? Nós teremos
a força que B faz em A, certo? Então eu vou dizer que meu F, apontando no sentido para a esquerda, é a força B, a força que B exerce em A, certo? Então a gente conseguiu criar um diagrama para o corpo A, né? Forças que atuam no corpo A. Vamos criar agora o diagrama das forças que estão atuando sobre o corpo B, certo? Vamos lá. Vou criar aqui também o corpo B. Eu percebo que o corpo B aparentemente, né, é menor que A. Eu vou até tirar a medida aqui, ó, né? Tirar uma medida aqui. Fazer assim. Pronto. Então aqui nós temos o corpo B. Ok? Beleza. Quais são as forças que estão agindo sobre o corpo B? Quando a força F ela empurra o meu bloco A, o bloco A consequentemente vai empurrar o meu bloco B. Então o meu bloco A exerce uma força sobre o bloco B. Vocês concordam? Ok, então nesse sentido aqui nós teremos a força que A exerce em B. Ok? Bom, também temos no corpo B a força aplicada pela superfície e também teremos a força gravitacional aplicada sobre o seu corpo, né? Força peso. Existe mais alguma força aplicada sobre o corpo B? Não, porque a partir do momento que A aplica essa força em B, não tem nada que impeça aqui que B continue o seu movimento para a direita, né? Então, A é o único corpo que exerce essa força sobre o corpo B. Bom, galera, feito isso aí, a gente pode agora montar o nosso sistema de equação, né? Perceba que é uma questão de interpretação, ok? Então a gente sabe que F é a força no sistema, que está sendo aplicada ao sistema, o N é a força normal, o P é a força peso, FBA é a força que B exerce em A e FAB é a força que A exerce em B, certo? Então os blocos eles não apresentam movimento na vertical. Inicialmente a gente pode já interpretar isso e entender que a força resultante na vertical, né, na direção vertical para cima e para baixo, força normal e a força peso, eles se anulam, né? Eles se anulam, certo? Porque essas forças têm a mesma intensidade, né? E eles são o par, e eles não são um par de ação e reação. Porque são duas forças aplicando uma força sobre um corpo. E Newton nos diz que para que ocorra um par de ação e reação, precisaremos de dois corpos, né? Dois corpos, um aplicando uma força sobre o outro. Então aqui a normal e o P, aqui ó, normal e P. Vamos definir já completo, ó. Força normal e força P. A força resultante aqui é igual a zero. Ok? Então com isso
nós podemos eliminar as forças que não movem, né, os corpos, as forças que não movem esses dois corpos. Então vamos cortar aí. O que nos resta é o seguinte: a força F, né? A força F ali, ó, ela está no sentido positivo, né? Aqui, ó. E a força que B aplica em A está no sentido negativo, né? E isso é igual à força resultante. Quem seria a força resultante? Princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, né? Newton nos diz que o somatório de forças nos dá uma força resultante. E a força resultante é a massa de A ali, ó, né? Que multiplica a aceleração desse sistema. Ok? A aceleração desse sistema. Certo. Isso aqui vale para o bloco A, ok? Isso aqui vale para o bloco A. Agora, vamos definir o que está ocorrendo no bloco B. Como a gente cancelou a normal e a peso, a única coisa que ocorre é a força que A faz em B, e aí, princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa aceleração, né? Então nós temos a força que A faz em B é igual a massa B, né, do bloco B, multiplicando a aceleração do sistema. E isso a gente cria, ó, um sistema de equações, certo? Como a gente trabalha esse sistema? Então, como a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no sistema, então a gente pode simplesmente juntar, né? Juntar essas duas equações para a gente tentar encontrar alguma coisa, né? Então, se a gente somar isso aqui, vai ficar o seguinte, ó. Nós temos força aplicada sobre o sistema, subtraindo a força que B faz em A, mais, né, a força que A faz em B. Ok? E isso é igual a massa de A, que multiplica a aceleração em A, mais a massa de B, que multiplica a aceleração em B. Ok, galera? Bom, agora ficou fácil. O que é que a terceira lei de Newton me diz? Que quando um corpo aplica uma força em outro corpo, nós temos um par de ação e reação, com forças de mesma intensidade. Logo, a força que B faz em A é a mesma força que A faz em B. Então, aqui nós temos a força positiva e a força negativa, certo? E aí as duas se anulam, né? Sobrando apenas a força aplicada no sistema, que é a força F. E isso é igual a massa em A vezes a aceleração, mais a massa em B vezes a mesma aceleração do sistema. Colocando a aceleração em evidência, né, como eu tenho A aqui, ó, e A aqui, o mesmo A,
Então eu posso colocar em evidência, dizendo que MA, a massa em A, mais a massa do corpo B, estão multiplicando a aceleração do sistema. Ok? Logo, a partir desse momento, nós podemos agora atribuir os valores que nos foram dados, né? Os valores dados da questão. A questão diz que A tem 10 kg e B tem 5 kg. Certo? E que a força, na verdade, uma força constante e horizontal de intensidade N passa a atuar sobre o bloco A. Na verdade, essa força de intensidade 30 newtons é essa força aqui, né? Eu tinha dito que era a força B aplicada em A, não. Mas é essa força F aqui que está aplicando sobre o bloco A, fazendo com que todo o sistema se mova, né? Então, nós sabemos as informações dadas aí pela questão, né? Basta apenas agora a gente atribuir esses valores. Então nós vamos ter o seguinte, Vamos ter o seguinte: a força aplicada no sistema tem intensidade de 30 newtons. A massa de A é 10 kg. A massa em B, 5 kg. E isso multiplica a aceleração. Então, galera, dessa forma a gente consegue calcular a aceleração, né? O que a gente faz? Agora ficou simples, né? Agora é só álgebra. Certo? Agora é algebrismo. Então nós temos aqui, 30 é igual a 15A. Bom, como 15 está multiplicando, eu vou dividir 15 em ambos os lados, né? Então, se eu dividir 15 aqui, ele cancela. E o 30 aqui divide 15, né? Logo, nós temos que A é igual a 30 dividido por 15. Então, a aceleração do sistema, se a gente simplificar isso aqui por 5, né? Se a gente simplificar isso aqui por 5, nós vamos ter o seguinte, Na verdade, nem precisa simplificar. Qual é o número que eu posso multiplicar por 15 que vai me dar 30? 2, né? Então, nós temos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a aceleração do sistema, pedido aí pela alternativa A. Ok? Bom, a questão B, ela pede determine a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B. Bom, essa equação a gente formulou, né? Aqui, certo? Como eu sei a massa de B é 5, a aceleração do sistema a gente encontrou 2, logo a força que A exerce em B equivale a 10 newtons de força. Beleza? Bom, aluno, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a saga aí das leis de Newton, né? Espero ter ajudado vocês a preparar pelo menos um pouquinho aí vocês para o Enem, vestibulares, né? A concluírem aí os primeiros, segundo, terceiro semestre aí do curso de Física, né? Nas faculdades de Química e outros cursos aí de exatas, certo? Então, como eu disse a vocês no início do vídeo, peço apenas que me ajude, né? Como eu estou ajudando vocês, deixando o seu like, compartilhando o vídeo, né? Se inscrevendo no canal, apertando o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, certo? Que o canal é produtivo e dessa forma a gente divulga aí os canais de educação, né? Que é muito importante aí para a sociedade brasileira, beleza? Então, valeu, aluno, fique com Deus, valeu, monstro, forte abraço e nos vemos aí nas próximas resoluções. Valeu!